Bem, vamos para a nossa aula de número 3 e nessa aula nós vamos continuar o assunto que nós começamos na aula passada. Recapitulando aqui o que nós vimos, nós estamos estudando o mundo do Novo Testamento. Ou seja, a gente vai ver não só a construção desse mundo por trás da escrita do Novo Testamento, como também os elementos do mundo em si, em que o Novo Testamento ele foi escrito. Nós estamos vendo aqui o contexto histórico, cultural e geográfico do Novo Testamento. E na aula passada nós começamos a ver aqueles elementos que construíram o mundo do Novo Testamento. Lembrando a vocês que o mundo do Novo Testamento ele é construído em torno, na verdade, de três mundos: o mundo judaico, o mundo grego e o mundo romano. Para a gente entender, portanto, o contexto histórico, social e geográfico do Novo Testamento, a gente precisa entender as influências do judaísmo, do mundo grego ou dos gregos e dos romanos no ambiente do Novo Testamento. Na aula passada, a gente viu inicialmente os gregos. E é muito importante que, a respeito dos gregos, você se lembre da figura de Alexandre o Grande e do papel que ele teve na disseminação da cultura grega. Alexandre o Grande disseminou a cultura grega por todo o seu domínio. E parte dessa disseminação da cultura grega envolveu a disseminação da língua grega. Então a língua grega se tornou a língua oficial, digamos assim, daquele mundo do período intertestamentário e também do período em que foi escrito o Novo Testamento. Importante lembrar também da escrita da Septuaginta, da escrita do Antigo Testamento em hebraico, da tradução do Antigo Testamento para o hebraico durante este período. Também muito importante lembrar da divisão do Império Grego após a morte de Alexandre o Grande e lembrando aqui das batalhas que houveram entre os Seleucidas e as revoltas judaicas, o que acabou resultando ali na vitória dos Macabeus em cima dos Seleucidas, e isso, assim como a pureza de uma parte significativa do povo judeu, gerou um período que nós vamos ver nessa aula de hoje, em que os judeus, isso é o que configurou o judaísmo do período do Senhor Jesus Cristo, do período do Novo Testamento, certo? Então, lembrando aqui as influências gregas, a influência dos gregos se deu principalmente na helenização do mundo naquela época, certo? Isso popularizou a língua, e que foi por isso exatamente que o Novo Testamento foi escrito em grego. Agora nós vamos ver aqui a influência dos romanos. A cidade de Roma, irmãos, situada na Itália, ali na Europa, ela foi fundada no século VIII antes de Cristo. E durante muito tempo houve uma extrema rivalidade entre a cidade de Roma e a cidade de Cartago, que fica no norte da África. Então, quando os romanos venceram as batalhas ali naquela região, eles começaram então a expandir o seu império, tanto pelo norte da África, quanto pelas regiões orientais, que incluía aquilo que hoje nós chamamos de a nação de Israel, aquela terra de Israel, certo? Então, por meio de vários generais, como Pompeu, como alguns outros, o Império Romano ele foi se difundindo sob a liderança de Júlio César, e então, sob a liderança de Augusto César, ou de César Augusto, certo? O Império Romano, em 31 a.C., alcançou uma espécie de apogeu territorial, e Augusto implementou aquilo que ficou conhecido como a Pax Romana, certo? Então, Augusto implementou a Pax Romana, que significa um período de relativa paz durante o Império
romano. Então os romanos se estabeleceram nos seus domínios. Então de 31 a.C. até depois do século II, ali depois de Cristo, o Império Romano ele vivia sob relativa paz. Então quem trouxe problemas para os romanos naquela época foram os próprios judeus, ali por volta da década do ano 70 depois de Cristo, o que causou então uma investida dos romanos sobre a cidade de Jerusalém, provocando a destruição, inclusive, da cidade de Jerusalém. Então o imperador Augusto, que reinou desde 27 a.C. até 14 depois de Cristo, então foi sob o seu domínio, sob o seu império, sob a sua égide que nasceu, inclusive, o Senhor Jesus Cristo. Foi nesse período que Jesus veio ao mundo. Então, Augusto foi quem provocou esse período de paz, de relativa paz no Império Romano, que ajudou bastante na expansão do Evangelho. Então veja que no primeiro século, que foi o período de intensa atividade missionária dos cristãos, o Império Romano ele não sofria tantos ataques externos. Ele estava em relativa paz, em uma dominação pacífica ali no seu império, certo? Agora, é muito importante para a gente entender boa parte do Novo Testamento, que a gente entenda a respeito da administração romana. A administração romana, irmãos, ela era feita por meio do sistema provincial. Os romanos, eles estabeleciam províncias no seu território. Por que que eles faziam isso? Para evitar que em províncias estrangeiras, províncias longe do território romano, ou ali de onde estava o imperador, houvessem rebeliões e houvessem, então, governadores que governassem aquela região apenas em benefício próprio e não em benefício da central romana, digamos assim. Então, os romanos dividiram o império em grandes províncias, certo? Para os nossos interesses, futuramente a gente vai ver ali as principais províncias mencionadas nas Escrituras, mas ali na região de Israel passou a ser chamado ali de província da Palestina, que ela era a província da Palestina, que tinha como seu principal governante a pessoa de Herodes, ou chamado de Herodes o Grande, era o grande rei, o grande governador ali daquela província. Então, o Império Romano dividiu o seu território em províncias, e nessas províncias eles colocavam os procuradores, que eram chamados de reis, eram uma espécie de governadores do império, eram representantes do império em cada uma dessas províncias. Eles governavam essa região e tinham à sua disposição uma guarda, um exército, para comandar ou para reger aquelas regiões, certo? Então você tinha as províncias imperiais. Essas províncias imperiais eram controladas por procuradores que eram chamados de reis daquela época, certo? A província de Israel, como eu disse a vocês, era a província da Palestina. Foi nessa província que o Senhor Jesus Cristo nasceu, governada por Herodes o Grande. Só que depois que Herodes o Grande morreu, essa província da Palestina ela foi dividida entre os seus 3 filhos. Você teve Arquelau ficando como governante da Judéia, como sendo o procurador da Judéia, o rei da região da Judéia. Você tem Herodes Antipas como sendo o governante da Galileia, e você tem Filipe, ou Herodes Filipe, comandando ali outras regiões, a região da Idumeia e tudo mais, certo? Então você tem a divisão da província da Palestina em 3 outras províncias governadas pelos filhos de Herodes. E você tem menção a essas pessoas nos evangelhos, certo? Você tem, por exemplo, a menção
de que, por medo de Arquelau, é que José e Maria não saíram do Egito de volta para a Judéia ou de volta para a cidade de José, que era a cidade de Belém. E foi por isso que eles foram embora para a Galiléia, certo? Então, para a gente entender tudo isso, é que serve a nossa compreensão desse contexto histórico, da divisão das províncias. Outras províncias também são mencionadas no Novo Testamento. Você tem ali a província da Síria, onde fica a cidade de de Antioquia da Síria. Então, Síria era uma província. Você tem a província da Galácia. A província da Galácia, que é onde tem aquelas cidades de Listra, Derbe e Icônio. Além disso, o Novo Testamento menciona a província da Ásia, menciona a província da Macedônia, a província da Grécia. Então, tudo isso que hoje nós conhecemos como países, como Síria, Grécia, naquela época eram divididos em províncias, certo? E cada uma dessas províncias tinha os seus procuradores. Outro detalhe importante também é que parte da administração romana incluía o estabelecimento de cidades romanas, de cidades onde as pessoas que nasciam naquelas cidades, elas tinham o direito de cidadania romana, como é o caso da cidade de Filipos. A cidade de Filipos era uma espécie de filial de Roma, certo? Era uma cidade onde as pessoas que nasciam em Filipos eram considerados cidadãos de Roma, eram considerados como se tivessem nascido em Roma, ok? A língua falada pelos proletários, pelos escravos romanos, era a língua do latim, certo? Mas os romanos se comunicavam em grego, que era a língua principal, certo? Ali na região da Judéia, na região da Palestina, que foi dominada também durante essas conquistas de Júlio César, do general Pompeu. Então, aquela região da Palestina gozava de relativa paz durante o Império Romano, e isso explica um pouco a falta de interesse dos judeus pelo nascimento do Messias. Você nota quando os pastores, quando os magos chegam ali em Israel, também para visitar o Messias, você tem ali um alvoroço em torno de Herodes. Herodes ficou com medo daquilo, mas os judeus mesmo não estavam tão interessados assim na questão do nascimento do Messias nessa época, porque eles gozavam de relativa paz com os romanos, ok? Depois é que teve o surgimento dos zelotes, o surgimento dos rebeldes, e os romanos tiveram que tomar algumas providências, certo? Mas os judeus ali, eles gozavam de relativa paz durante o período do Império Romano, pelo menos ali até a década de 60 depois de Cristo, certo? Então isso é o mais importante que você precisa entender desse período intertestamentário a respeito dos romanos. E por fim, irmãos, para a gente terminar de estudar esse período, a gente precisa entender agora a influência dos judeus, o judaísmo do período intertestamentário. É importante que nós entendamos que o judaísmo da época do Novo Testamento, ele começou a ser moldado no evento que é conhecido e narrado no Antigo Testamento como o cativeiro babilônico. A levada dos judeus do Reino do Sul, certo? Do Reino de Judá, eles foram capturados e levados para a Babilônia. Então você deve saber disso, que a nação de Israel foi dividida entre o Reino do Norte, que passou a ser chamado de Israel, e o Reino do Sul, que passou a ser chamado de Judá, certo? O Reino do Norte foi capturado em 700 e pouco antes de Cristo pelos assírios. Então eles foram levados para lá, para a Síria, e nunca mais retornaram. E então os judeus ali da região de Judá, os hebreus da região de Judá, foram então no século V ou no século VI a.C., levados por Nabucodonosor para a Babilônia.
Isso é o que começa a explicar o porquê que o judaísmo do Novo Testamento é bem diferente do judaísmo do Antigo Testamento. Por que a situação política de Israel no Novo Testamento é bem diferente da situação política de Israel do Antigo Testamento? Por conta do cativeiro babilônico. O que aconteceu? Com o fim do cativeiro babilônico, as coisas começaram a mudar, certo? Então, com a morte de Nabucodonosor, você tem o reinado do seu filho, e aí, então você tem a invasão do Império Medo-Persa, a invasão de Ciro, depois de Ciro você vem Dário, e então os persas acabam dominando, os medos e persas acabam dominando o Império Babilônico. Você tem a queda da Babilônia, o surgimento da Pérsia, e o Império Persa, então, começa a permitir que os judeus voltem para a sua terra. Ciro começa a permitir um retorno dos judeus para a sua terra. E depois, então, com Xerxes, narrado ali no livro de Neemias, é que você tem, então, a autorização para a reconstrução dos muros e a reconstrução da cidade de Jerusalém. Então, note aqui esse processo de retorno do cativeiro babilônico para a terra. Porém, o que aconteceu é que muitos judeus não voltaram para aquela terra. Esse processo dos judeus agora se espalharem por outras regiões é conhecido como a diáspora judaica, a primeira diáspora judaica. A segunda aconteceu ali no ano 70 depois de Cristo. Mas nessa diáspora judaica, o que você tem? Os judeus agora se espalhando por outras regiões, não mais voltando para a sua terra. Alguns voltam para a sua terra, mas agora você tem muitos judeus em outras regiões. Você tem muitos judeus, por exemplo, na cidade de Alexandria, no norte do Egito, o que explica a confecção da Septuaginta para esses judeus. Você tem judeus na região da Síria, ali na cidade de Antioquia. Judeus na região da Galácia, na região da Ásia, na região da Grécia e até em Roma. Você vai encontrar judeus. Em Atos capítulo 2, você tem a descrição ali de judeus vindo de várias outras regiões, e que esses judeus agora, além da sua língua natural, o hebraico, agora falavam línguas de outras nações, certo? Então isso é o que é chamado de diáspora, o que vai explicar a presença de muitos judeus em vários outros lugares durante o período da escrita ali do Novo Testamento. Outra mudança interessante é que, com a destruição do templo por Nabucodonosor, e então os judeus voltam para a sua terra, você tem ali os escribas, o surgimento dos escribas, dos rabinos, os principais ali com Esdras e Neemias, que começam a ensinar e a enfatizar o ensino da lei para as pessoas. Eles traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o aramaico. Agora os judeus falavam aramaico depois do cativeiro babilônico, e então eles começaram a enfatizar o ensino da lei. Então os judeus criaram as sinagogas e começaram a enfatizar o ensino da lei. Outro elemento marcante também foi o fim da idolatria em Israel. Você nota que o judaísmo no Antigo Testamento sofria muito com a incidência da idolatria. Mas, no período intertestamentário, os judeus deixaram de ser influenciados pela idolatria. Inclusive, houve muito escândalo e revolta quando a religião grega foi tentada ser promulgada ali dentro de Israel por meio dos Seleucidas. Essa foi uma das razões da revolta dos judeus, porque eles agora já não eram mais um povo idólatra, certo? Eles já não se rendiam aos deuses das outras nações, ok? Então, por isso que você não vai encontrar Jesus acusando a idolatria dos judeus, acusando mesmo os apóstolos nos seus trabalhos missionários, atacando os judeus como idólatras, como acontecia no Antigo Testamento. Então, como é que estava o judaísmo no Novo Testamento? Você tem, então,
ali a nação de Israel, ou o povo judeu voltando para a sua terra. E é importante destacar que o templo começou a ser reconstruído ali no período pós-cativeiro babilônico, mas com Herodes o Grande, ele reconstruiu plenamente o templo da nação de Israel. Então você tem o retorno do surgimento dos sacrifícios, o retorno dos rituais, o retorno das festas, o estabelecimento do aramaico como língua, certo? O restabelecimento da cultura judaica. Os judeus, então, mesmo sendo dominados pelos romanos, eles viviam em relativa paz e viviam desenvolvendo a sua própria religião, a sua própria cultura. Eles não precisavam abraçar nem a cultura grega e nem os rituais ou os métodos romanos, ok? Nós vamos ver mais para frente que depois, então, é que começou a perseguição dos judeus que não queriam se submeter ao Império Romano, ao culto ao imperador romano, certo? E por fim, irmãos, vamos entender aqui também a religião judaica, certo? A religião judaica, ela era formada basicamente desses 4 elementos aqui. Em primeiro lugar, os escribas. Os escribas eram as pessoas devotadas ao estudo e preservação do Antigo Testamento. Eles eram os que são chamados no Novo Testamento de rabinos, ou os rabis, as pessoas que eram responsáveis por ensinar a lei de Moisés. Você também tem a figura dos fariseus. Os fariseus eram um partido religioso ali dentro de Israel, certo? Então lembre-se disso, que Israel era formado, que a política religiosa, e a gente fala de política religiosa porque os romanos deixavam os judeus comandar a religião de Israel. Então organizou-se ali 2 grandes partidos na religiosidade judaica, os fariseus e os saduceus, ok? Os fariseus eram um partido religioso, eram o povo mais estimado no meio do povo. Então, os fariseus eram escribas. O principal elemento dos fariseus é que eles eram estudiosos da lei, eles eram mestres da lei, certo? Eles escreveram, esses escribas e fariseus escreveram muitos comentários do Antigo Testamento. Você tinha ali técnicas de interpretação no Antigo Testamento, como, por exemplo, a escola de Hillel. Você tinha as escolas mais alegóricas, as escolas mais voltadas à interpretação escatológica do Antigo Testamento, o povo de Qumran. Você tinha ali também o Halaká, que era uma interpretação mais ética do Antigo Testamento, os comentários do Antigo Testamento, como os Midrashes, os Targumes, os Mishnás, tudo surgiram nessa época por meio dos escribas, por meio dos estudiosos do Antigo Testamento. E os fariseus eram o partido político dos escribas, certo? E quando eu falo político, diz respeito à política religiosa ali da nação de Israel. O outro partido religioso de Israel eram os saduceus, que eram formados por sacerdotes. Então, o partido dos sacerdotes eram os saduceus, que só aceitavam os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, e eles, então, não criam também na ressurreição, não criam em anjos, não criam em espírito, não criam em nada disso, certo? E os fariseus e os saduceus, eles eram organizados em torno do sinédrio. Os romanos permitiam que os judeus estabelecessem um sinédrio, que era a cúpula da religião de Israel, a cúpula da autoridade, da organização da religião judaica. Ela se reunia diariamente e era composta pelos fariseus e pelos saduceus. E os romanos permitiam que o sinédrio tivesse, inclusive, uma guarda para manter a religião judaica pacificada, certo? Se houvesse alguma rebelião, a guarda do sinédrio deveria, então, ser acionada para manutenção da paz. Inclusive, você deve se lembrar
que o Sinédrio se reuniu irregularmente para julgar a Jesus, e o argumento do Sinédrio para que os romanos crucificassem a Jesus é que se Pilatos não crucificasse Jesus, ele estaria se voltando contra César, que era quem poderia destituir Pilatos do seu posto. Então, os romanos ficaram com medo de uma revolta judaica e também Pilatos ficou com medo de ser deposto, porque o argumento dos judeus era que Jesus se fazia rei e, portanto, se Pilatos apoiasse Jesus, ele estaria apoiando outro rei que não César, ok? Então, esse era o papel do Sinédrio, organizar a religião judaica e evitar as rebeliões. Então, isso é o que há de mais importante de você entender no desenvolvimento do judaísmo ali no período intertestamentário, certo? Então, assim você entende o mundo judaico, o mundo grego e o mundo romano. E na próxima aula, então, eu quero partir com vocês para a geografia do Novo Testamento. Nós vamos entender, portanto, os principais elementos geográficos do mundo do Novo Testamento. Então, fique com Deus e até a próxima aula.